O Diário Pernambuco TV hoje tem a satisfação de receber o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Humberto, seja muito bem-vindo. Prazer meu. Nós estávamos aqui, eu acho que Pernambuco e o internauta do Diário Pernambuco tem uma curiosidade muito grande de saber o que é que representa ser senador de oposição nos tempos de Bolsonaro, tempos encrespados. E você continua na liderança do PT no Senado, não é isso? Sim. Como é que tem sido seu mandato e o que é que isso representa agora neste período de Bolsonaro? Bem, ser oposição hoje no governo Bolsonaro é uma tarefa que é ao mesmo tempo fácil e difícil, né? Especialmente para nós que tivemos uma redução significativa no tamanho da nossa bancada. Em 2010 nós éramos 14, fomos reduzidos em 2014 a 9 senadores e agora mantivemos uma bancada de 6 num universo de 81. E a oposição como um todo tem quantos senadores? Eu diria que a oposição mais claramente situada como um campo de oposição deve chegar aí a 18, 19 parlamentares, mais ou menos. 19 de 81, né? A grande maioria é de parlamentares que são, digamos assim, mais independentes, mas que tendem a votar em boa parte das propostas do governo. Mas a bancada governista mesmo, que se assume como tal, ela não é tão grande como já foi em outros governos, eu diria. A gente tem prestado atenção, tem tido muitas das propostas do Poder Executivo que têm sido rejeitadas na Câmara. No Senado isso está acontecendo também ou no Senado o índice de aprovação das propostas do presidente Bolsonaro é maior? Eu diria que o tamanho da bancada bolsonarista no Senado é maior. Eu diria até mais do que bolsonaristas, aqueles que se elegeram nessa onda em que Bolsonaro se elegeu. Então, esse discurso de fazer uma nova política, de falar na questão ética, ainda que muitas vezes não pratiquem. E, portanto, eu diria que as propostas que ele tem encaminhado, elas têm tido um trânsito mais fácil no Senado do que na Câmara. No entanto, alguns temas que são muito relevantes para o governo já tiveram a oportunidade também de serem derrotados. Por exemplo, nós derrubamos aquele decreto sobre a liberação do acesso às armas, que era uma coisa muito cara para o governo, e nós derrubamos. Ainda que, uma semana depois, uma proposta de lei um pouco mais mitigada tenha sido aprovado, né? Acho, por exemplo, que não vai ser muito fácil a indicação, por exemplo, do filho do presidente para assumir a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Isso é uma decisão. Ele tem que ser primeiro aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, né? Ele tem que ser sabatinado, aprovado na comissão e depois vai para o plenário. Eu acho que não vai ser muito fácil essa aprovação. Coisa que comumente é muito simples, é difícil você ter mais de 5, 7 votos contra um indicado para uma embaixada ou para uma outra ação no campo diplomático. Eu acho que ele vai encontrar mais dificuldades. Então, eu diria que, apesar do governo ter uma maioria, mas essa maioria, em muitos pontos, em muitos temas, ela se modifica e isso, às vezes, favorece a vida da oposição. Mas é difícil ser oposição no governo Bolsonaro. Humberto, tem muita gente falando que, diante, às vezes, da desarticulação do Poder Executivo, nós estamos começando a ter a possibilidade de viver um certo parlamentarismo branco, ou pelo menos o maior protagonismo do Congresso Nacional. Nesse protagonismo, está se falando na pauta, já está em curso a da reforma previdenciária, tem 2 reformas tributárias e agora uma terceira apresentada pelos secretários de Fazenda dos estados, tem a Lei de Liberdade Econômica, tem o programa de ajuste do tamanho também do Estado. O que é que, na sua percepção como líder no Senado, o que é que vai andar mais rapidamente dessa pauta e se tem algum outro elemento nessa pauta que você acha que vai ser colocada na ordem do dia? Olha, eu diria que o que for comum entre o que o governo quer e o pensamento de uma aliança política que se construiu na Câmara, que envolve o presidente Rodrigo Maia, alguns partidos que lhe dão sustentação e o chamado Centrão, essas coisas têm ampla condição de serem aprovadas, não é?
ele hoje detém digamos, uma força política importante na Câmara dos Deputados. Porém, a Câmara também tem, em vários momentos, questionado decisões, posições, modificado propostas que vêm do governo. Agora, eu não acredito na possibilidade, como alguns acreditam, de que o centro político do país passe a ser a Câmara, porque não acredito que o presidente da República vai aceitar isso pelo seu perfil. Aliás, ele já falou que não quer ser A rainha da Inglaterra. E nós sabemos, né, você que foi parlamentar sabe, que o presidencialismo no Brasil ele é uma coisa muito forte, quase imperial. Então, não creio que o presidente da República vá aceitar com tranquilidade que a Câmara e o Senado passem a ter um protagonismo muito grande. Daí eu achar que nós vamos ter muito conflito pela frente ainda, porque a depender do interesse das elites hoje no Brasil e do grupo que a representa mais fortemente, que é esse grupo do Rodrigo Maia, a tendência seria concentrar decisões políticas importantes no Congresso Nacional. Mas o presidente Bolsonaro, eu acredito que não vai aceitar isso. Então vem muita tensão pela frente, né? Acredito que Na sim. reforma tributária, você acha que o projeto do Senado, que é o de Luiz Carlos Rauli, né? Foi deputado com você, foi deputado também comigo, e o do Baleia Rossi na Câmara, e agora o dos secretários, que teriam um imposto de transmissão, uma espécie de um imposto quase único, né? Com uma distribuição que compense o fim dos incentivos fiscais e que compense também a perda do ICMS na origem, que favorece hoje estados como São Paulo. Qual que você acha que desses projetos de reforma tributária, o que você defende e qual que tem mais chance de ser aprovado? Veja, nós vamos apresentar uma proposta também, né? Nós quem? Nós do PT. A bancada do PT. E acredito que esse projeto tenha condição de ser ampliado para outras bancadas também que venham a apoiar. Eu creio que ninguém fecha com nenhuma daquelas propostas globalmente. E essa sim vai ser uma discussão onde o governo aí não tem um papel preponderante, né? Aí nós vamos ter o quê? Os governadores, os prefeitos, os empresários, os parlamentares, a sociedade civil também que se organiza. É muito difícil a gente saber qual vai ser o resultado final disso aí. Logicamente que os princípios que vão nortear a nossa posição são os que nós sempre defendemos, né? Que haja mais justiça tributária, que nós possamos principalmente agravar a renda e agravar bem menos o consumo, diferentemente do que é hoje, que nós possamos ter também algum tipo de gravame sobre a propriedade, sobre a herança, enfim. E, sobretudo, a simplificação do regime tributário. Sim, isso, né? É outra que coisa. Hoje é um obstáculo ao investimento, ao desenvolvimento do país. É extremamente relevante isso. E creio que vamos ter um alinhamento maior, até porque os governadores que estão à frente disso aí, boa parte deles tem uma identidade político-ideológica conosco, não é? No apoio ao que for melhor também para os estados e os municípios do Brasil. Eu creio que ao final vai sair uma coisa bem diferente de tudo isso que está sendo discutido agora. Eu queria tocar agora no assunto que está todo mundo debatendo, né? Essas publicações do Intercept, da Folha de São Paulo, da Veja, a partir dos hackers, a partir do que foi encontrado de conversas de Sérgio Moro, dos procuradores, da Lava Jato. Recentemente, por exemplo, a Folha de São Paulo publicou diálogos em que ficava nítida a intenção dos procuradores da Lava Jato, que são procuradores de primeira instância, de investigarem autoridades com foro privilegiado do Supremo, como o presidente do Supremo Tribunal Federal. E muita gente está vendo esse debate muito na polarização que o Brasil vive, então quem é a favor de Bolsonaro fica achando que Sérgio Moro e Dallagnol não cometeram nenhum deslize, quem está a favor do Lula livre fica dizendo que tudo que eles fizeram foi errado, querendo anular tudo, e no meio aí fica o cidadão comum meio perdido. Então eu vejo que um segmento da polarização fica mencionando só essa questão do método de como foram obtidas as informações, evidentemente um hackeamento ilícito, mas o outro setor, e muita gente da sociedade, fica querendo também uma análise do conteúdo. Então a minha pergunta é,
Como é que você analisa esse episódio que já está se arrastando há várias semanas? E, em consequência, eu pergunto se você ainda vê condições de Sérgio Moro continuar ministro da Justiça, se você acha que os procuradores, como Dallagnol, vão precisar responder do que tem sido dito que eles fizeram, ou você acha que isso vai ficar por isso mesmo, porque eles têm uma hegemonia muito grande no país? Eu acho que essas revelações que o Intercept está fazendo têm um potencial de influenciar de forma muito positiva no processo democrático no Brasil, porque nós estamos tomando conhecimento, né, de que uma operação, de uma ação que teve um mérito muito relevante de tirar um véu que havia sobre um tipo de corrupção no Brasil e que foi realmente retirado, é importante, mas que essa própria operação, dado o poder que ela conseguiu acumular, também, de certa maneira, corrompeu essa atuação do Estado. Não é? Isso é uma máxima que todos nós conhecemos. Quem acumula poder demais termina abusando desse poder. E isso aí foi muito claro. E foi muito claro também que a Lava Jato passou a cumprir um papel e uma função política, não é? Que terminou interferindo no processo eleitoral de 2018, terminou fazendo com que no Brasil nós tivéssemos que viver o que eu diria uma tragédia de ter um presidente da República com esse perfil de extrema-direita que tem, com o desprezo que ele tem pelo sistema democrático. Então eu acredito que isso tudo pode ter um resultado muito positivo. E acho que não existe mais aquela aura que havia não somente sobre a operação, mas sobre o papel que Moro e os procuradores desempenharam. Na medida em que vão surgindo novas revelações e elas vão atingindo determinados segmentos, vai se construindo não só um aumento da rejeição, que hoje já é quase completa no meio jurídico, não é? Mas também da própria população, que identifica que nesse processo, em que pese todas as coisas positivas que possam ter sido construídas, houve também um processo que pode comprometer de morte a própria democracia. Eu não vejo mais a mínima condição de permanência de Sérgio Moro como ministro da Justiça. Acho que hoje é conveniente para Bolsonaro mantê-lo, porque ele vai agravando um quadro de desgaste, e ele é um potencial adversário de Bolsonaro numa eleição. Então, ele hoje depende do prestígio de Bolsonaro, quando antes era exatamente o oposto, né? E acho que os procuradores também estão perdendo a condição de manterem no mesmo nível a Lava Jato. Tanto que eles agora têm feito novas operações para tentar mostrar um certo serviço, enfim, mas eu creio que a continuidade dessas revelações deve agravar ainda mais esse quadro. Ok, você, internauta do Diário de Pernambuco TV, assistiu a entrevista do senador Humberto Costa, líder do PT no Senado Federal. Muito obrigado, Humberto. Obrigado. Aí.